Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Despertar Espiritual. Aqui eu ajudo você a desenvolver a sua espiritualidade, conectar com o seu propósito de alma e alinhar isso com o seu dia a dia. Eu sou a Satya Kali, sou psicoterapeuta integrativa, sou psicoterapeuta transpessoal com graduação em psicologia. E há 15 anos eu venho ajudando pessoas a desenvolver a sua espiritualidade. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha. E o tema do episódio de hoje é espiritualidade e abundância. Então, qual a diferença entre espiritualidade e abundância? Esse é um tema extremamente dual, né? Muitas pessoas encaram isso como coisas opostas, como coisas contrárias. E eu venho aqui para desmistificar um pouco isso e para dizer que a espiritualidade e a abundância são coisas da mesma frequência. Então, vamos desmistificar um pouquinho, nesse primeiro momento, a ideia de abundância estar totalmente vinculada com dinheiro, com vida financeira e com resultados financeiros. Então, assim, o que é espiritualidade? Nós já falamos disso no vídeo anterior. Espiritualidade é como se fosse um departamento dentro do nosso ser que se conecta de algumas formas com o que há de divino. Então, espiritualidade é toda a busca do ser humano na conexão com o sagrado, na conexão com algo muito maior. Então, a espiritualidade é esse lugar onde a gente adentra dentro de nós, é um lugar psicoemocional, espiritual, onde a gente adentra dentro de nós essa conexão com algo maior. E a abundância, quando a gente consegue desbloquear todas as nossas crenças de não merecimento, de escassez, fazer uma purificação dentro de nós, a abundância, ela começa a se tornar algo espiritual também. No primeiro momento, na questão básica de sobrevivência, a abundância está muito conectada a realizações materiais. Mas conforme a gente vai desenvolvendo as nossas questões emocionais, psíquicas e as questões espirituais, a gente vai percebendo que a abundância, ela é uma frequência espiritual. Ela não é um poder aquisitivo, um resultado financeiro. Ela é uma frequência. Então, quanto mais as pessoas desenvolvem a sua espiritualidade na vida própria, mais as pessoas começam a frequentar ou então a se colocar em frequências vibracionais abundantes. O que acontece quando a gente está na frequência vibracional abundante? O fluxo das coisas começam a ser sincronizados com o seu ser. Então, você começa a pensar em algo e esse algo se manifesta. Você sente algo e esse algo se manifesta. Tudo que você escolhe e decide tem um fluxo, tem uma fluidez. Nada mais fica difícil. Pode ser desafiador, mas o difícil acaba não existindo mais. Você acaba entrando num lugar de fluxo, de fluxo, de fluxo, de fluxo. E isso começa a proporcionar um transbordamento interno. Então, uma sensação plena de realização, de preenchimento. Então, estar em conexão com a abundância e a espiritualidade ao mesmo tempo significa estar em conexão com o fluxo divino. Tudo é divino. Então, eu começo a perceber as coisas, os sentimentos, as situações, as oportunidades da minha vida como fluxos do sagrado se manifestando em mim. Para quem já teve essa experiência, para quem está em conexão com essa frequência, é uma sensação muito diferente do que você ficar no seu dia a dia ali lutando para ter abundância. Então, é um transbordamento do seu ser, né? Você alinhou com a frequência da abundância do universo, você entrega, confia no fluxo e as coisas começam a reverberar materialmente, cotidianamente, é muito concreto, tá? Essa realização da abundância na nossa vida. É uma abundância de pessoas que estão alinhadas com o seu propósito, de oportunidades que estão alinhadas com o seu propósito, de conhecimentos que vão chegando, que estão alinhados com os seus propósitos.
Então você ganha música, você ganha livro, alguém novo chega na tua vida e essa pessoa traz a continuidade do seu caminhar. É muito interessante quando a gente está nesse fluxo, porque você fala, meu Deus, parece que as coisas acontecem como mágica, as coisas vão chegando sem a gente controlar e a gente só vai aprendendo a receber os sinais e os fluxos do universo. Nesse sentido, podemos identificar que a abundância é uma força, é uma energia que está presente em todo o universo. Nós é que precisamos nos alinhar, nos sintonizar para poder entrar dentro do campo vibracional da abundância. A abundância, ela tem algumas leis, como a lei do dar e receber. Então, quanto mais você se sentir preenchido, mais o seu coração vai ter o desejo de doar. Quanto mais você passar pela experiência da plenitude, mais você vai querer compartilhar a plenitude com outras pessoas. Mais você vai ter o desejo de proporcionar o caminho para que as pessoas encontrem a plenitude. De tão extraordinário que isso é na tua vida. Você deve entender o que eu estou dizendo, deve ter passado por alguma situação parecida. Sabe quando você compra um livro e o livro é tão incrível que você quer dar para várias pessoas que você ama? Ou então quando você passa por um ritual que é tão incrível e você quer indicar para outras pessoas? Então é natural que essa frequência da abundância e da espiritualidade te preencha num nível de transbordamento e que esse transbordamento é tão natural que a gente vai querer necessitar, a gente vai necessitar na realidade passar, porque ele transborda. É tanto amor, é tanto transbordamento que não cabe em nós. Então, naturalmente, o processo de dar vai começar a acontecer na tua vida. O que vale mais, ser espiritualista ou ser abundante, ou ter abundância? Não acho que seja uma questão de ou isso ou aquilo. Eu tive um professor que quando eu conheci ele, a minha vida mudou bastante. Porque tudo antigamente era ou isso ou aquilo. E eu vivia muito nessa dualidade, né? E aí ele chegou e falou assim, por que não e isso e aquilo? Troque o ou isso ou aquilo por e isso e aquilo. Então eu posso ter espiritualidade e posso ter abundância na minha vida. Isso é uma crença muito enraizada que nós trazemos, né, de muito tempo. Que quem tem dinheiro é muito materialista, não pode ser espiritualista, que isso é pecado, enfim, coisas que a gente não precisa mais carregar, coisas que não fazem mais parte do que a gente está vivendo hoje. Então, uma pessoa muito espiritual é uma pessoa muito abundante. Isso não é contraditório em nenhum momento e não existe como ser. Porque quanto mais você está conectado com algo maior, com algo divino, mais você transborda. A sua vida é de agradecimento, a sua vida é de reconhecimento, a sua vida é de gratidão por todas as coisas. Então, não existe essa separação, né? É mais importante ser espiritual, é mais importante ter abundância. E também é muito, 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 muito importante que a gente não desconsidere que o dinheiro é necessário. Se eu quiser ajudar um número maior de pessoas, se eu quiser multiplicar a minha missão aqui de ajuda ou de proporcionar para as pessoas um conhecimento, alguma coisa diferenciada, eu necessito ter dinheiro. Nós estamos no plano da matéria. As coisas aqui são coisas que elas são movidas pelo dinheiro, pelo material. Então, se você tem essa crença dentro de você limitante, que se você tiver dinheiro isso é negativo, começa a limpar, começa a purificar esses canais, tá? Porque o dinheiro, ele é o veículo que proporciona você abrir um abrigo, né? Você colocar as crianças carentes lá dentro, você ajudar os idosos, você ter um lugar capacitado para, sei lá, 5.000 pessoas frequentarem e poderem ser beneficiadas com seus ensinamentos. Enfim, tem muitas possibilidades, né, que o dinheiro ele viabiliza.
Então, assim, é muito antigo a gente pensar, né? Os valores dos nossos avós, os valores dos nossos pais, os valores da igreja, tudo isso daí serviu naquele momento. Nós estamos em um outro momento hoje, e nesse momento de hoje não existe a separação, ou isso ou aquilo, tá? A gente pode incluir dentro do nosso ser um merecimento de ser espiritual, desenvolver a espiritualidade e ainda assim ser prósperos financeiramente e materialmente. Lembrando que a abundância não é só isso, mas que isso também faz parte da abundância e é muito importante ter uma aceitação plena sobre isso. Como melhorar a espiritualidade e a abundância na nossa vida? Uma coisa muito trazida, né, nesses momentos agora de atualidade são as orações de perdão, são as orações de Ho Oponopono, são os cortes, divórcios energéticos. Então, a constelação familiar e a constelação sistêmica, ela veio para clarear muito essa questão dos nossos padrões que são trazidos de gerações em gerações. Então, eu particularmente acredito muito que como a gente pode melhorar e trazer a espiritualidade e a abundância para a nossa vida. Primeira coisa é começar a fazer uma análise do padrão de abundância e de espiritualidade da nossa ancestralidade. Então, começa a fazer uma análise de como que era para o seu pai, para tua mãe, abundância. Como era para o teu pai, para tua mãe, espiritualidade. E, consequentemente, como eram para os seus avós paternos, para os seus avós maternos, e como que se estabeleceu essa relação de abundância e espiritualidade com os seus tios, com os seus primos, com os seus irmãos. E começa a perceber se tem uma afinidade ou uma igualdade com o que você vive. Porque uma das formas da gente começar a criar abundância e criar espiritualidade na nossa vida, ou nos permitir a abundância e a espiritualidade, é a gente começar a limpar os padrões de escassez e de limitações. Então, se eu percebo que isso não é só meu, mas isso é de uma história familiar, é muito mais fácil eu começar a entregar o que é deles para eles, honrar o que eles me deram e começar daqui para frente criar dentro de mim uma nova relação de ponto de vistas, de crenças positivas, de conexão de coração com a espiritualidade e a abundância. Então, várias formas de melhorar isso é possível, mas uma das mais importantes que eu considero é desmistificar ou desconectar isso com a sua família, com esses cordões energéticos que nós trazemos dos nossos ancestrais, dos nossos familiares. Então a gente começa a separar isso e aí a gente começa a olhar para nós enquanto ser humano, fazendo parte de um todo. Nós somos seres também celestiais, nós somos seres abundantes, seres divinos. Então quando eu começo a separar isso dos outros, entrego para os outros o que é deles e fico com o que é meu, honro eles pela vida, pela família, pela oportunidade, fico com o que é meu, fica mais fácil de eu começar a conhecer o que realmente o meu ser tem em relação à abundância, em relação à espiritualidade. E aí eu começo a ouvir o meu coração, a ouvir a minha alma e começo a me sentir possível de ser próspero, de ser próspera. Eu começo a dar permissão a mim mesma para ser próspero, para ser próspera. Eu começo a buscar situações de abundância na minha vida. Eu começo a ressignificar os padrões de escassez. Começo a dar uma permissão de receber. Então, olhem para isso é muito grato, muito lindo quando a gente começa nesse processo de devolver as partes para quem pertence e ficar com a nossa parte. Se perdoem, se honrem por tudo que foi para a gente começar daqui para frente. Eu quero trazer um assunto que eu acho bastante importante nesse momento de vida que nós estamos, tá? Por causa de pandemia, né? Desse cenário todo de uma mudança em nível mundial mesmo. Mas já vem acontecendo há alguns anos.
Nós estamos no momento de um chamado para uma grande transformação em todos os níveis. Então, eu costumo falar o seguinte, que se você tem um trabalho e esse trabalho não está alinhado com o teu coração e com a tua alma, muito provavelmente você está ancorado nesse trabalho pela questão da sobrevivência. E isso não deixa com que você viva a abundância. Normalmente você fica nesse lugar por medo de não conseguir sobreviver. Então, essa sensação de estar ali por estar só pela questão financeira, sem nenhum prazer, sem nenhum processo de gratidão pelo aquele trabalho, aquilo acaba sendo muito martírio, muito esforço, acaba te deixando doente. E todo o dinheiro que você ganhar dali vai ser um dinheiro para a escassez. Então você vibra a escassez, porque o que move a nossa realidade? A energia. O que move a nossa realidade é o campo energético. Não é o que você fala, mas é o que você vibra junto com a tua fala. Então, se você está num trabalho que não tem a ver necessariamente com a tua alma, nem com o teu coração, mas esse trabalho te dá a tua casa, a tua comida, honra esse trabalho. Mesmo que você não goste dele, honra, agradece esse trabalho. Agradecendo esse trabalho, você vai conseguir sair do campo vibracional de escassez. E aí você vai começar a perceber milagres acontecendo na sua vida. Milagres no sentido de começar a perceber que novas oportunidades mais alinhadas com o seu ser vão chegar até você, porque você não está bloqueando energeticamente. Então hoje não existe mais como você ser feliz se você estiver desconectado do seu coração. Não existe mais. Isso já foi. A grande transformação que está sendo exigida é uma transformação a nível de coerência. A sua vida ela tem que estar alinhada em todos os sentidos. Ela tem que estar alinhada com o que você sente, com o que você quer internamente, né? O que você pensa, com o que você fala e com o que você faz. Então, se você está se vendo numa situação sem saída, numa situação muito vinculada à escassez, começa a mudar a relação do seu sentir com essa situação. Começa a agradecer essa situação, começa a ver o lado bom dessa situação, para que você mude o seu campo vibracional, para que você consiga operar no mundo em outro padrão, em outra frequência, em outra esfera, para que você comece a atrair no campo energético vibracional situações de fluxo de abundância para você. Vou falar um pouquinho agora como que a gente consegue mudar, né? Como que a gente consegue organizar isso na nossa vida. Então, é a famosa frase, o velho tem que ir embora para dar espaço para o novo. Então, como que você começa a reconhecer o que é velho, o que não serve mais? Começa a trazer consciência. Então, toda mudança exige duas coisas. Consciência de que isso não serve mais, isso já foi, isso faz parte do velho e agora eu preciso ir para o novo, isso é um primeiro. E o segundo é o risco. Qual o risco de eu abandonar esse velho e ir para o novo? A espiritualidade, quando você entra na frequência da espiritualidade, uma transformação muito significativa começa a acontecer dentro de você em relação ao fluxo da abundância, que é você perceber que a espiritualidade age junto com você. E quando você dá um passo na direção, a espiritualidade dá 5 passos em direção junto com você. Então, um exemplo bem cotidiano. Eu preciso arrumar um lugar físico para voltar a atender, porque por causa da pandemia eu fechei. Então, eu preciso de um lugar fixo. Então, eu entro na frequência da espiritualidade, da manifestação divina e imagino esse lugar fixo, o melhor lugar para mim, dentro das minhas possibilidades, se materializando na Terra. 2 dias depois, eu vou fazer uma caminhada às 7 horas da manhã e passo em frente um espaço que está com uma placa Aluga-se.
E aí eu entro em contato e entrego para a existência. Se for para ser que tudo flua, no mesmo dia tudo flui, o preço encaixa, peço uma diferença de valor por causa do momento que nós estamos, a pessoa dá uma carência, a ficha é aprovada e a chave está nas minhas mãos 2 dias depois. Então, não sou eu que estou usando da minha força física, da minha força mental para que aquilo se manifeste a qualquer custo, porque tem que ser, senão eu vou entrar no caos. Não é assim. Então, o fluxo é você sintonizar com o que é necessário para você, confiar que tem uma engenharia divina acontecendo e que o melhor aconteça para você sempre. E aí você entrega e permanece no seu centro. Quando eu falo entrega, não estou me referindo a você ficar de braço cruzado e não fazer nada, mas estou me referindo a você sempre fazer escolhas conectadas com esse espaço do sagrado, de algo maior, estar junto com você. Então é um desenvolver de um religar, de uma conexão sempre com algo muito maior. E não aquela sensação de estar sempre sozinho, sozinha, para resolver tudo, sem saber por onde vai começar, como que as coisas vão acontecer. Porque se a gente ficar sempre em contato com a mente é dual, ela é limitada. Então, dentro da mente, eu vou analisar assim, peraí, estamos em pandemia, está tudo muito difícil, não tem por onde ir. Na mente não tem saída. Na mente, você já conhece o que está acontecendo na tua vida. Para você entrar no fluxo de abundância, você tem que abrir. Você tem que abrir. Você fala assim, eu necessito disso, isso precisa se manifestar. Eu preciso dessa ajuda da espiritualidade, desse algo misterioso, que os portais dos mistérios sagrados se manifestem e você fica aberta ou aberto energeticamente. Imagina que você está sentado numa grama olhando um mar ou então um gramado maravilhoso e você abre assim, abre os seus chakras, abre, recebe a luz do sol, recebe aquela brisa do mar, recebe. É assim, é dessa forma. Por isso que o contato com a natureza, quanto mais você tiver, mais você vai conseguir se conectar com a abundância. Porque as coisas que mais nos centram são coisas gratuitas. Né? Eu não sei se vocês têm o costume ou não, mas eu faço uma sugestão aqui de começar a ter alguns momentos do dia desse abrir, sabe? Sentar e abrir. Se ficar travado na mente, não vai acontecer. Não vai acontecer. O próximo tema que eu vou trazer aqui é por onde começar. Primeira coisa, tomada de consciência. Começa a ter uma tomada de consciência do seu padrão, das suas crenças limitantes em relação à espiritualidade, em relação à abundância, se isso é dual dentro de você, ou seja, ou é isso ou é aquilo, e começa a tomar consciência só desses padrões em relação ao fluxo, em relação a manifestações, em relação a providências do universo. Começa a sua relação com o todo, começa a tomar consciência, é por aí que você começa. E assim, sem nenhum julgamento. Tomar consciência é simplesmente olhar como é e constatar como é, sem nenhum julgamento. É assim que hoje ainda se manifesta. Ok, vamos começar fazendo um mapeamento. Esse mapeamento é o primeiro passo. Depois do primeiro passo do mapeamento, tomada de consciência, comecem a mexer na questão corporal. Toda vez que se sentir aflito ou aflita, angustiado ou angustiada, flui, distensiona, respira. Começou de novo, traz consciência para aquela angústia do corpo, aquela dualidade, aquela culpa, distensiona, flui. E vai fazendo esse movimento. É nesse fluxo físico, porque o nosso corpo tem muita memória,
que a gente começa a permitir até que a nossa mente comece a se ampliar para poder trabalhar essas questões que por muitos anos elas foram dadas para nós como questões separadas, contrárias, e elas são unificadas, elas são unas, uma é a outra e a outra é a outra. Então, o corpo também precisa entender, não é só sua mente que tem que entender, mas o seu corpo tem que entender. Na questão mente, começa a buscar frases de abundância, começa a praticar situações, respirações, dança. Quando a gente dança, gente, é o fluxo de êxtase que vem no corpo. E o fluxo de êxtase dá uma sensação nítida de abundância. Então, assim, o êxtase, ele é proporcionado naturalmente e o resultado dele é o fluxo de abundância. Então, o riso, o amor, o carinho, a dança, a superação, são muitas coisas cotidianas que nos proporcionam êxtase, só que a gente não está focado no êxtase. Então, nós precisamos focar nas realizações, enquanto isso dá uma sensação física, psíquica e emocional de fluxo de abundância e de conexão espiritual. Então, assim, o grande desafio de como começar é começar fazendo esse mapeamento, mas também começar a mudar os padrões vibracionais. A gente precisa começar a estar em conexão com a espiritualidade, com o campo da espiritualidade, sem desmaterializar. O que significa isso? Sem desaterrar. É muito necessário pé fixo no chão. O que eu mais vejo são pessoas que vão para a espiritualidade e desaterram. E aí você não vai ter condições físicas, materiais de se sentir próspero, se sentir seguro ou segura. Então, o símbolo que eu gosto muito de usar para que a gente possa fazer uma análise é a árvore, né? A árvore, ela necessita ter uma raiz muito profunda, uma raiz muito estável, para que ela possa subir e para que ela possa se expandir. Então nós precisamos, né, ter essas raízes na terra muito enraizadas, para a gente poder ter uma autoconfiança muito grande e poder expandir, poder fluir. Tem hora que tá vento, eu vou para lá, vou para cá, mas eu não saio do meu centro. Então, espiritualidade e abundância diz respeito a você mudar a tua forma de se relacionar consigo mesmo, sua forma de se relacionar com tudo que foi e o que será daqui para frente, do hoje, do aqui e agora. Não pensa no futuro, vive agora e vai trazendo confiança e segurança interna. Confiança e segurança interna. A tagarelice da mente você só observa. Observa, 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 deixa passar. Observa, 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 deixa passar. Como se você estivesse na beira de um lago, vendo os barquinhos passarem. Você só está assistindo os barquinhos passarem. Você não precisa entrar dentro de todos os barcos que estão passando. Porque o seu foco não é entrar em todos os barcos. O seu foco é ficar fora, olhando os barquinhos passarem. E os barquinhos são os nossos pensamentos. Um ponto importante que eu quero levantar aqui com vocês é o ponto sobre medos, vergonha e limitações sobre a abundância, né? E a espiritualidade. Então eu quero contar um relato meu para falar sobre isso e para que talvez vocês possam se orientar também, né? Talvez sirva para vocês se orientarem. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade de fazer dinheiro, sempre. Mas, por muitos anos, o dinheiro sempre entrou e saiu como um ralo. Então, quando eu comecei nesse processo que eu estou aqui orientando vocês, de desenvolver minha espiritualidade, eu comecei a olhar para isso. Por que eu movimento dinheiro, eu produzo dinheiro e eu não consigo ficar com o dinheiro? E sempre tenho a sensação de escassez. E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais os meus sentimentos e perceber
que eu tinha vergonha de ter dinheiro, porque os meus pais não conseguiam ter dinheiro. A minha mãe não conseguia ter dinheiro, o meu pai não conseguia ter dinheiro. Então, como que eu poderia ter dinheiro se eles não tinham dinheiro? Então, eu comecei a me analisar e perceber o tamanho da culpa e da vergonha de dar certo, de ter resultado. E isso começou a ficar numa proporção tão grande que eu comecei a entrar em dívidas, em angústia. E para eu me sentir feliz, eu tinha que estar igual a eles, eu tinha que estar na mesma situação. E eu comecei a perceber também que a minha conversa com eles, com as pessoas mais próximas, sempre era de dívida, sempre era de escassez, de dificuldade, de não conseguir pagar, chegou ao ponto de não conseguir pagar uma conta de luz, de ficar 15 dias sem luz em casa, as crianças eram pequenas. E eu não conseguia entender como que eu produzia tanto dinheiro e estava sempre faltando muito dinheiro. Se vocês falarem assim, você deve gastar muito. Não, gente, não é isso. Eu entrei numa roda, num ciclo uma vez, repetitivo, que em 2 anos eu perdi 8 carros. Isso foi um prejuízo financeiro, tipo, sei lá, uns 150 mil reais em 2 anos com carro. Para um salário que eu ganhava, sei lá, de 4, 5 mil reais. Então, assim, tudo que eu ganhava, eu perdia de formas muito inconscientes, com acidente de carro, com roubo de carro, com multas, de repente quebrava o computador, queimava a máquina lavar roupa, sei lá, situações do além, que eu não entendia e que, por mais que eu gerasse dinheiro, aquilo levava o dinheiro. Era um ralo energético absurdo. E por trás desse ralo energético tinha culpa. Culpa de repente, ser a única das primas que tem um carro zero, ou ser a única da família que, sei lá, consegue usar um perfume importado, e ter vergonha. E às vezes eu me via escondendo essas coisas para não sentir essa culpa e essa vergonha. Então foi um choque para mim quando eu tive que olhar para esse conteúdo e falar, meu Deus, como que eu vou conseguir sair disso, né? E aí eu aí eu entrei num outro extremo, né? Eu vou ajudar minha mãe com dinheiro, eu vou ajudar minha mãe com dinheiro, eu vou ajudar minha mãe com dinheiro. Isso daí foi uma armadilha, porque na realidade eu não tinha a sensação de abundância, eu tinha a sensação de dívida, de culpa, de vergonha. Então foram alguns meses até que eu conseguisse perceber que esse padrão estava aqui dentro e conseguir transmutar, redirecionar essa energia e ver de outra forma. Precisei de ajuda, não consegui fazer isso sozinha, mas eu consegui virar essa chave, consegui me permitir ter fluxo, consegui me permitir me sentir abundante e consegui, depois de algum tempo de trabalhos, fazer com que o dinheiro fosse produtivo, que ele entrasse e que desse dinheiro desse produtividade, desse expansão, desse estabilidade financeira. Não é fácil, mas é muito possível. E eu quero deixar esse recado aqui dessa minha história para vocês. Como conseguir atrair essa mudança para a tua vida? Como conseguir fazer essa mudança na tua vida? Não podemos desconsiderar em nenhum momento que nós precisamos entrar num processo de desenvolvimento pessoal. Essa mudança ela só é possível através desse encarar, desse mapeamento, de olhar para isso e aprofundar nessas questões. Isso não vai mudar assim como mágica. Isso vai mudar a hora que a gente faz, vou usar um termo do espiritismo, a reforma íntima. A hora que eu começo a olhar dentro de mim, começo a ver o que precisa, o que eu vou manter, o que eu preciso ressignificar. Então é uma grande jornada para dentro do ser. É uma grande jornada de acordo com o seu verdadeiro e de acordo com o que você é na essência, que é um ser sagrado, um ser divino, um ser expansivo, um ser espiritual. Então nós precisamos fazer essa decisão de um processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, de purificação,
de realinhamento, de reconexão com a nossa essência, de que nós somos, e de reconexão com a grande mãe cósmica, com a grande natureza, com a grande abundância que existe no universo. Então, esse processo depende de uma decisão sua, depende de uma escolha. Eu quero ir. A partir do momento que você quer ir, todas as portas se abrirão, mas você precisa querer ir. E você precisa manifestar esse desejo profundamente. O que eu posso dizer que às vezes a gente não percebe o desejo, ou a gente vai se sabotar, porque dá muito medo. Dá muito medo de você ir para esse lugar e de repente se manifestar. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está num relacionamento que se estabiliza dentro dessa dinâmica que está hoje. A hora que você fala, eu escolho mudar a minha vida, saiba que pode ser que esse relacionamento não vá se manter. Ou que ele vá melhorar, ou que ele vá acabar. Mas a questão é que a gente às vezes tenta ir ao desenvolvimento e para, primeiro, de perder o que está ali enraizado, que nos dá segurança, que está na escassez. Então, nesse primeiro momento, o que eu posso deixar para vocês no final desse vídeo, dessa mensagem, é que tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Tudo acontece no tempo que você está pronto para viver aquilo. O processo se inicia quando você entende que você quer uma grande transformação. O caminho a isso é o desenvolvimento pessoal. E o reencontro e a conexão com o grande ser universal, com o grande mistério, que tudo nos envolve. Muito obrigada.